meus amigos, muito boa noite. Prazer regressar a essa tribuna para conversar sobre a doutrina espírita. Uma das preocupações flagrantes do nosso Mestre Jesus, a gente constata isso em vários momentos do Evangelho, dos Evangelhos do nosso Mestre Jesus, é a preocupação que ele tinha em nos mostrar a existência da vida espiritual. Não falava assim abertamente, mas falava em reino dos céus, falava em reino de Deus. Embora essa expressão possa ter mais de uma interpretação, nós podemos perceber claramente, em alguns momentos em que ela é utilizada, que o reino dos céus a que se refere Jesus é o mundo espiritual. Então nós que somos cristãos, nós que acreditamos nas palavras do nosso Mestre Jesus, nós que somos espíritas, e, portanto, cristãos, e sabemos pelos nossos companheiros responsáveis pela codificação da doutrina espírita que existe uma outra vida espiritual, que existe uma outra vida, a vida espiritual, que é a verdadeira vida para onde todos nós um dia vamos regressar. Nós muitas vezes deixamos passar com o nosso comportamento as oportunidades que nos mostrariam a preocupação com essa vida espiritual. Em outras palavras, a maior parte das vezes a gente vive a nossa vida material como se não existisse uma vida espiritual. A nossa invigilância às vezes é tão flagrante que nós às vezes nos surpreendemos com as nossas atitudes, fruto evidentemente ainda da nossa pequenez moral, fruto ainda, naturalmente, da grande trajetória que nós precisamos percorrer para nos tornarmos espíritos melhores. Então, meus irmãos, eu estou querendo nos situar em relação à vida espiritual. Qual tem sido a nossa preocupação com a vida espiritual? Nós estamos vivendo com o foco na vida espiritual ou nós vivemos como os materialistas fôssemos? Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, uma mensagem de Kardec que escreve, chamada O Ponto de Vista, onde Kardec mostra a preocupação dele com relação justamente ao modo como nós vivemos. Se nós nos dizemos espíritas, mas nos comportamos como materialistas, nos comportando apenas com a vida, com atenção apenas para a vida material, apenas para as coisas materiais, como se nós um dia não fôssemos retornar ao mundo espiritual, então nós somos ainda materialistas. Nós estamos ainda muito afastados da realidade que nos espera. Então a nossa conversa hoje aqui é sobre isso, é conversar sobre o que temos feito para nos prepararmos para esta vida espiritual. Por que a gente resiste tanto a essa ideia da vida espiritual? Nós relacionamos aqui com uma historinha para contextualizar aqui o nosso início de conversa. É uma história do livro do Divaldo Boense. Na verdade, eu marquei duas histórias, essa aqui. O nome da história é O Ônibus. É a lição 14 do Divaldo Boense. A gente pode pensar, vamos ver aqui a história, vamos ver juntos aqui. A mensagem, ela se apoia, ela pretende apoiar um trecho do Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos demônios, e em Teu nome observamos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Então não basta a gente dizer cristão, não basta a gente dizer espírita, para que a gente tenha acesso ao mundo espiritual. Esse é o fundo moral dessa passagem evangélica. E aí ele conta uma historinha para nós situarmos bem esse ensinamento. Ele diz assim: o ônibus. Todos os dias no mesmo horário, Valmir tomava um ônibus para ir fazer suas exposições ou dar aulas sobre o Evangelho de Jesus em um centro espírita. Então Valmir era um expositor espírita, uma pessoa que orientava cursos na casa espírita. Então, o motorista era sempre o mesmo. Dirigia o ônibus com muita velocidade, dava freadas bruscas, fazia curvas sobre duas rodas, enfim, transmitia pânico e medo a todos os passageiros. E isso ocorria todos os dias. Então, o Valmir, trabalhador espírita, todo dia pegava o ônibus para ir para a casa espírita, ia sempre com o mesmo motorista. O motorista aprontava na direção, né? A imprudência. Uma tarde, Valmir tomou o ônibus e percebeu que ele estava sendo conduzido em velocidade normal, sem freadas bruscas nem curvas perigosas. Verificou que o motorista daquele horário havia sido substituído por outro, que dirigia o veículo com bastante calma e suavidade. Perguntou o que tinha acontecido com o outro motorista. Ele morreu ontem, disseram. Os anos foram passando e a vida de Valmir, expositor espírita, continuava com as aulas e suas pregações. Um dia, Valmir desencarnou e foi para o lugar onde os religiosos que pregam os ensinamentos do Evangelho, mas fazem o contrário, vão morar conforme nos informa o Espírito André Luiz. Abre aspas: todo aquele que usa a religião para enganar sofre a consequência dos seus atos, do seu livre-arbítrio. Aqui tem uma questão que vale a pena comentar, né? Quer dizer, o Valmir, ele pregava da tribuna, ele lecionava sobre doutrina espírita, mas na verdade ele não praticava nada daquilo que ele fazia. Então, essa é a questão. Ele desencarnou, portanto, e foi para um lugar reservado para essas pessoas que têm os compromissos assumidos, mas que não cumprem os compromissos que assumiu aqui na Terra. Valmir, no plano espiritual, estava totalmente nas trevas, num local cheio de lama, sem ver a luz. Nós chamaríamos esse local de umbral, né? Orava todos os dias, pedindo para ver um pouco de luz e sair daquele lugar terrível. Faria qualquer tipo de serviço. Seu mentor espiritual, atendendo às suas preces, concedeu um dia de trabalho fora do umbral dos religiosos. No dia seguinte, foi conduzido a uma casa bonita, com um grande e lindo jardim, onde teria de prestar os serviços de jardineiro. Iniciou seus trabalhos de jardineiro, feliz por ver a luz novamente e estar num local seco. De repente olhou para a varanda e viu o morador da casa sentado na sombra. Para sua surpresa, o morador era o motorista do ônibus que ele tomava todos os dias e que dirigia perigosamente. Falou ao seu mentor que lá não havia justiça divina, pois ele que passou um bom tempo de sua vida encarnado, tentando ligar as pessoas a Deus, estava no umbral, enquanto o motorista imprudente estava morando numa bela casa. O mentor ouviu tudo e respondeu: o motorista converteu muito mais pessoas do que você. Pois enquanto ele dirigia o ônibus perigosamente, as pessoas, com medo de sofrer acidente e desencarnar, ficavam orando, ligando seus pensamentos a Deus e se convertendo. Quando você pregava ou dava suas aulas do Evangelho de Jesus, as pessoas dormiam. Por isso, ele teve mais mérito que você. Ora, vejam só, né? Então, vejam, alerta para mim, né? Não durmam, por favor. Né? Então,
O importante não é o que a gente fala, né? Não é o importante. Não é a gente dizer, eu sou espírita, sou expositor espírita, isso representa muito pouco. Representa muito mais do que a gente faz. E o que a gente faz é que vai contar para o mundo espiritual. Isso é que é a lição, né? Se ser espírita fosse o caminho da salvação, o lema da nossa doutrina não seria fora da caridade não há salvação. O lema da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação. Então nós temos que fazer a caridade. Esse é o propósito. E não é só o espírita que faz a caridade. O espírita faz a caridade, mas o católico faz a caridade, o evangélico faz a caridade, o ateu, aquele que se diz ateu, faz a caridade. Uma opção de gente faz a caridade. Não é privilégio do espírita fazer a caridade. A diferença é que a doutrina espírita tem a caridade, tem essa visão correta que somente através da caridade nós vamos fazer, nós vamos chegar a uma condição espiritual melhor e vamos encontrar no mundo espiritual uma condição melhor de vida. Porque nós precisamos ter a convicção de que no mundo espiritual, o mundo espiritual existe e que nós estamos nos encaminhando para lá. Isso é inevitável. Não há como nós evitarmos. Esse é o sentido da palavra inevitável. Não há como nós evitarmos. Nós podemos retardar, mas não há como evitar. Como vai ser a nossa recepção no mundo espiritual? Como vai ser o nosso desencarne? Tudo depende do comportamento que nós estamos tendo nessa encarnação. O que estamos fazendo, portanto, para este momento inevitável? Não se conhece ninguém que tenha ficado para a semente, que tenha durado aí, que esteja vivo aí há séculos. Não se conhece ninguém. A expectativa de vida do brasileiro hoje, bom, quando as coisas estavam melhores do ponto de vista econômico, estávamos aí talvez de 70 anos, agora talvez baixe um pouco, né? Porque a gente fica muito em função da economia, né? Claro, porque a partir de uma certa idade a gente tem necessidade crescente de comprar remédios. Passou uma reportagem recente na televisão, uma senhora lá falando das despesas dela com os remédios e mostrando as dificuldades que ela enfrentava. Não dava a pensão dela, a aposentadoria dela com a da irmã, as duas ficavam juntas, e elas tinham um grande gasto com remédios. Então, se a situação econômica do país piora, as pessoas mais idosas, que teoricamente são aquelas que precisam mais de remédios, diminuem as suas chances, né? Por mim, pelos problemas de saúde que tenho, e não sou ainda tão idoso assim, mas já tenho problema de saúde, já tenho remédio que tenho que tomar e gasto uma importância expressiva. As pessoas com mais idade do que eu certamente gastam também. Então, meus irmãos, a expectativa de vida do brasileiro está aí, talvez 70 anos de idade, não sei quanto. Passou dessa idade, uns vão morrer com um pouquinho mais, uns com um pouquinho menos. A expectativa de vida é uma média, mas todos vamos morrer. Todos vamos morrer. Nosso corpo vai morrer. Nós vamos voltar para o mundo espiritual. Essa é a ideia da doutrina espírita. E como será esse nosso retorno? Pode ser um retorno cheio de perturbação, pode ser um retorno inclusive assistido por amigos espirituais. O livro Obreiros da Vida Eterna, quarto livro da série de André Luiz, nos traz esclarecimentos interessantes sobre a questão do desencarne. É um livro muito interessante, vale a pena ler. A primeira parte do livro, eu situo o livro em duas partes. Na primeira parte do livro, André Luiz, o Jerônimo, que é o instrutor espiritual desse livro, e mais alguns companheiros com ele, vão a uma região no umbral, uma região trevosa, e vão visitar uma casa transitória, a casa de Fabiano. E a gente aprende coisas interessantíssimas sobre o trabalho que essa casa de Fabiano
realiza nessas zonas umbralinas, né? Vale a pena a gente ler, para a gente ter contato com a realidade do mundo espiritual, que muitas vezes a gente não conhece. Então vale a pena ler, vale a pena estudar esse livro. Mas na segunda parte, que é a que eu quero me focar mais, o André Luiz, o Jerônimo e alguns companheiros com eles são encarregados de voltar à crosta, né? Eles estão no mundo espiritual. Então eles vêm da zona umbralina e vão vir para a crosta, porque eles vão fazer assistência do desencarne de 5 companheiros que estão aqui encarnados, né? Eles vão tratar dos encarnos, 5 companheiros estão aqui encarnados. Esses 5 companheiros têm características diferentes, e a partir dessas características a gente pode tirar algumas reflexões que vão nos direcionar melhor para isso que nós estamos querendo, para esse preparo para a vida espiritual. Afinal de contas, estudar o Espiritismo, como diz Herculano Pires, é uma verdadeira educação para a morte. A proporção que a gente vai conhecendo melhor o mundo espiritual, a proporção que a gente vai conhecendo melhor esse relacionamento que existe entre os dois mundos, nós vamos nos preparando melhor para esse momento decisivo de todos nós. Então esses 5 companheiros, eles vão merecer assistência de André Luiz, Jerônimo, Luciana e mais alguns companheiros familiares deles, espíritos familiares deles, que vão se apresentar lá no momento da exposição. Bem, aí já fica um ensinamento para nós. Alguns de nós, quando desencarnarmos, vamos ser assistidos no nosso desencarne. Não é uma coisa assim que acontece de forma, um sofrimento tremendo para todos nós, sem que a gente esteja recebendo um auxílio do plano espiritual. O André Luiz deixa claro que o atendimento que eles vão fazer a esses 5 espíritos não é para todos os que vão desencarnar, mas para alguns que têm merecimento. Então nós precisamos adquirir o merecimento para fazermos jus. Vocês, lendo o livro, vocês vão perceber que é bom a gente ter assistência daqueles bons espíritos no momento do nosso desencarne. Então, nem todas as pessoas gozam, têm merecimento para esse tipo de atendimento, mas muitos de nós certamente teremos esse benefício, teremos esse merecimento. O primeiro dos espíritos que é visitado por ele chama-se Dimas. É um companheiro espírita, trabalhador da seara espírita, médium espírita, passista. Durante toda a sua vida, ele trabalhou numa zona retirada da cidade, no subúrbio, sempre trabalhando com esses companheiros que o procuravam em busca das suas energias durante o passe. O Dimas tem uma característica. Embora ele seja uma pessoa, um espírita convicto, trabalhador da doutrina espírita, ele na sua casa, ele não implantou o estudo do Evangelho. Não fica declarado claramente no texto o culto do Evangelho lá, não tem esse termo. Mas diz claramente que ele não tinha preocupação de levar todo esse conhecimento que ele tinha para os seus familiares, para a sua esposa e para os filhos. Isso vai trazer para o Dimas, no momento do desencarne, porque de um lado tem méritos por tudo aquilo que ele fez de bem, por todo o trabalho no bem, por toda a caridade que ele fez enquanto encarnado como trabalhador espírita. Então ele tem mérito, e por isso ele está recebendo esse amparo. Há um ponto comum entre todos esses 5 que estão sendo assistidos. Todos eles são de nosso lar, realizavam trabalhos meritórios de nosso lar, e agora, cumprida a tarefa deles na crosta, estão retornando para o mundo espiritual, então estão recebendo o amparo por terem méritos. Mas o Dimas não teve essa preocupação com a família. Ele não procurou falar da vida espiritual para a família. Ele não procurou mostrar as belezas do Evangelho de Jesus para a família. E isso vai trazer problemas para o desencarne dele. Existe até
um pequeno filme na internet, no YouTube, né? O YouTube é curta-metragem espírita, né? Se vocês quiserem lá, vocês colocam lá Desencarnação de Dimas, que aí vocês vão ver sobre o Dimas, vocês vão ver isso aí bastante caracterizado, é bem interessante. Bem, detalhadamente como é que eu desencarno o Dimas. Aí o Dimas, então, ele recebe todo o auxílio para o seu desencarne. O livro detalha o momento, como são feitos os passos para que o espírito se desligue do corpo. Mostra que o espírito fica ligado ao corpo durante algum tempo. Para o mundo material, o Dimas já desencarnou, mas para o mundo espiritual, o Dimas ainda está ligado ao seu corpo. O desligamento do corpo só se dá depois de algum tempo. Então tudo isso a gente vê claramente na exposição do André Luiz, justificando até aquela preocupação do Emmanuel no livro Consolador, quando estabelece um prazo de 72 horas para que a gente creme o corpo daquele que desencarnou. É um tempo médio de desenlace, né, do corpo físico e do espírito. Bem, mas então o Dimas está nessa situação. Quando o Dimas realmente está desencarnado, ele está amparado pela mãe dele. A esposa, quando no momento do sepultamento vê o corpo de Dimas, ela que não tinha nenhuma noção da continuidade da vida do espírito, ela se desespera. No momento que ela se desespera, o Dimas sofre um impacto, ele que está ali junto do corpo, ele sofre um impacto. Isso traz, portanto, para eles uma certa dificuldade para ingressar na nova vida. É necessária uma intervenção grande da equipe espiritual, uma intervenção da mãe do Dimas, para que ele possa seguir o seu caminho. Isso traz para nós, então, uma primeira lição. A lição de que nós devemos nos preocupar, não apenas conosco. Nós sabemos que a evolução, o progresso espiritual, ele é individual. A gente não pode progredir, né, levando conosco os nossos afetos todos. Mas a gente pode contribuir para que os nossos afetos tenham conhecimentos a respeito da vida espiritual. Podem até não aceitar, mas naturalmente eles precisam ter essa noção. Daí a gente recomendar, já desde cedo, que a gente traga para a casa espírita, para a evangelização, as nossas crianças, para que elas comecem a perceber essa realidade da vida espiritual, comecem a se familiarizar com a vida espiritual. Nós assistimos aqui agora uma jovem, a Carol, né, que certamente não conheceu a doutrina espírita agora, conheceu a doutrina espírita há mais tempo, mais jovem. Ela só, pelo conhecimento, pelos comentários que ela fez, vocês vão deduzir que ela não adquiriu esses conhecimentos aqui em um ano apenas. Ela é mais jovem ainda, 17, 18 anos. Quando é que ela adquiriu esses conhecimentos? Há muito mais tempo. Ela vem de evangelização, participou das evangelizações espíritas. Então é necessário que a gente prepare os nossos jovens e preparemos também, na medida do possível, os nossos companheiros e companheiras, para que toda a nossa família, de uma maneira geral, porque dessa forma nós estaremos beneficiando a eles e a nós. Então o Dimas é a primeira história, e a lição que a gente escolhe é essa. A segunda história é a história do Fábio. O Fábio já não teve as mesmas oportunidades de trabalho do Dimas, porque o Fábio, ele, durante a vida toda dele, ele teve um problema pulmonar, ele era tuberculoso. Essa tuberculose dele é decorrência de mau uso do livre-arbítrio em encarnações passadas. Então ele tem que conviver com essa doença, tem que conviver com a tuberculose. Então o Fábio, ele, diante dessa doença, ele não desanima. Embora ele não possa ter o mesmo ritmo de trabalho do Dimas, eles não se conhecem. Nós estamos falando de 4, 5 pessoas
eles não se conhecem, né? Mas eu estou apenas comparando os dois personagens. Então o Fábio, embora ele não tenha o mesmo ritmo de trabalho do Dimas, ele é uma pessoa boa, bastante letrado, ele conversa muito com a esposa, com os dois filhinhos. Há um diálogo emocionante quando eles percebem que está chegando o momento dele retornar ao mundo espiritual. Um diálogo emocionante dele no livro com os dois filhos, dizendo aos filhos que ele vai precisar desencarnar, que ele vai precisar ir ao mundo espiritual, mas que eles não se preocupem, que assim que ele tiver condições, ele voltará para ajudar, de onde ele estiver no mundo espiritual, a família dele, e eles não se sintam desamparados. De maneira que o Fábio mostra muito mais preparo para a vida espiritual. O seu desencarne é muito tranquilo, porque a sua esposa está preparada para ver o seu marido seguir para o mundo espiritual. Então temos aí dois caminhos diferentes para as nossas vidas. Nós estamos falando de preparo para a vida espiritual. Então, comentar essas lições aqui com vocês é justamente para que nós possamos refletir o que nós podemos fazer. Estamos procedendo certo nas nossas vidas hoje? Já estamos agindo, por exemplo, como o Fábio? Ou será que nós ainda estamos como o Dimas? Ou será que nós estamos numa outra situação? Ainda não chegamos nem à situação do Dimas, que era um trabalhador espírita atuante. Então é para nós refletirmos, para nós prepararmos. E não vai adiantar a gente chegar no mundo espiritual e dizer, como disse o motorista Valmir ali, poxa, mas eu merecia mais, afinal de contas eu era espírita. Sim, você era espírita, mas o outro lá que não era nem espírita, mas que levava as pessoas verdadeiramente a orar, verdadeiramente a fazer o bem, esse aí é que está numa condição espiritual melhor. Então, o segundo personagem é o Fábio. E o Fábio tem um desencarne tranquilo e logo terá condições de regressar para agir como se fosse um espírito protetor da sua família. O terceiro personagem é uma mulher, chama-se Albina. E o interessante do André Luiz é que ele não fica só nos espíritas. A Albina é evangélica, mas é uma evangélica atuante. Ela é evangelizadora de uma igreja evangélica. Tem uma série de crianças que simplesmente a adoram. Há um momento do livro em que a Albina já está doente e uma porção de crianças vão visitá-la. A Albina, ela deveria desencarnar num determinado momento, mas vai receber, no plano espiritual superior, vai receber uma prece vinda da crosta de alguém que está encarnado, uma prece tão sentida, uma prece tão envolvente, e uma prece com tanta autoridade moral, que esta prece vai permitir que a Albina permaneça no corpo um pouco mais de tempo, vai receber uma moratória. E aí nós vamos ver, bom, até você chegar nesse ponto do livro, vocês já esqueceram tudo que eu falei aqui, vou contar logo a história para vocês ficarem sabendo. O André Luiz vai nos encaminhando, né, para quem será que faz a prece? Será que são as alunas evangelizandas? Será que a filha dela está grávida, inclusive? E aí nós ficamos sabendo que quem faz essa prece é um garoto de 8 anos de idade, Joãozinho, que é neto da Albina. E o Joãozinho tem, apesar de ter 8 anos de idade, ele tem uma estatura moral elevadíssima. E ele pede pela saúde da avó, para que a avó permaneça. E é concedido que ela tenha um período a mais na Terra, porque ele tem autoridade moral para pedir, e porque através da mãe dele, da mãe adotiva dele, vai nascer um espírito do sexo feminino, que é uma grande companheira de trabalho dele, e que juntos eles vão realizar muitos trabalhos do bem aqui na Terra. Então, até que a moça tenha a filhinha, né?
tem a irmãzinha do Joãozinho, a nossa Albina vai permanecer encarnada. Vejam vocês como é que a justiça divina atua, né, meu irmão? Ela pega todos os merecimentos que porventura a gente tenha a nosso favor. A justiça divina nunca age contra nós, sempre age por nós, sempre age a nosso favor. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter essa certeza de que as dificuldades pelas quais a gente eventualmente passe são as dificuldades que são necessárias ao nosso aprimoramento moral. Então, a Albina vai permanecer mais algum tempo, e a missão ali naquele momento da equipe do André Luiz é aplicar passes num tumor, né, que ela tem, um aneurisma que ela tem próximo ao coração, para que o aneurisma se resista um pouco mais, não vai ceder naquele momento. Não sei se esse aneurisma é tumor, aneurisma? Não é tumor não? Teria de lata? Eu fiquei confuso porque o texto fala aneurisma e falei tumor. Eu fiquei sem saber se ela tinha outra coisa além do aneurisma, por isso que eu associei o aneurisma ao tumor. Mas como nós temos uma cardiologista aqui, eu vou tirar logo a dúvida, aproveitar a oportunidade, né? Então o aneurisma não é um tumor. Bom, mas de qualquer forma a espiritualidade agiu no sentido de fazer com que ela tivesse prolongada. A ação é no aneurisma, para que o aneurisma não se rompa e ela não venha a morrer, né? Não tenha um corpo, portanto, não venha desencarnar. Então, a Albina, evangélica, então, não precisa ser espírita, mas com condição espiritual muito boa, até melhor do que a do próprio Fábio, né? Já que ela teve o merecimento de permanecer um pouco mais encarnada. O quarto personagem chama-se Cavalcante. Esse é realmente um caso que a gente tem que estudar com cuidado. O Cavalcante, ele é católico, mas não por ser católico. Antes de ser católico nessa existência, ele é egresso de nosso lar e era comprometido com muitas obras assistenciais de nosso lar. Uma pessoa, portanto, voltada para o bem. E o nosso querido Cavalcante, ele era tão apaixonado por fazer o bem que ele se dispõe com a própria família. A sua esposa acaba, às vezes, fazendo comentários aqui em relação a alguns de nós, né? Por que você não leva lá para a cama lá para o centro, dorme lá pelo centro? Tem algumas pessoas que já falaram, já comentaram isso aqui, né? Vai lá para o centro, leva a cama para o centro, dorme lá no centro. Vai todo dia, segunda, vai para o centro, terça, para o centro, quarta, quinta, sexta, sábado. Às vezes arranja um motivo para vir domingo também, né? Então, muda logo para o centro, né? Então ele era desse tipo, Cavalcante, dedicado, mas se dispõe com a esposa e a esposa resolve deixá-lo. Ele fica com um sentimento de culpa muito grande, achando que o rompimento do laço havia sido por culpa dele. E ele então se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa abandonada pela família. E o Cavalcante, vamos encontrá-lo num hospital, numa situação deplorável. Um medo enorme de morrer, com um sentimento de culpa enorme em relação a essa passagem da sua separação em relação à mulher, com o seu corpo passando já por putrefação em alguns dos seus órgãos. Todos que se aproximam dele procuram discretamente tampar o nariz, levar um lenço à boca, porque ele já exala um odor muito intenso. E o coitado do Cavalcante, querendo explicações sobre a vida, gostaria de estar de novo com a sua esposa. E então o Cavalcante vai passar por maus momentos, vai acabar sofrendo um processo médico que vai levá-lo a um desencarne por eutanásia, que vai paralisar o processo normal de desencarne dele. É o que mais vai sofrer no momento do desencarne, mas vai estar ali sob os cuidados da equipe médica. E a quinta personagem chama-se Adelaide. Essa então
é aquela personagem que todos nós gostaríamos de ter a oportunidade e a perseverança de ser. Ela é uma dirigente de uma instituição de caridade, de um orfanato espírita, expositor espírita, médium espírita, uma pessoa amada por todos, uma pessoa de alta envergadura espiritual, assistida pelo Dr. Bezerra de Menezes, e que, portanto, não vai ter o menor problema para desencarnar. A equipe de André Luiz estaria mais para homenageá-la no momento do desencarne. Ora, tomando como base esses 5 personagens do livro da vida eterna, nós podemos nos situar aí. Onde é que nós estamos? Nós estamos mais para Dimas, para Fábio, para Cavalcante, para Albina ou para Adelaide? Né? Qual é a nossa posição? O que nós precisamos fazer? Depende só de nós temos o livre-arbítrio. Não é verdade? Então nós precisamos, meus irmãos, nos preparar para a vida espiritual. A mensagem que eu venho trazer aqui esta noite é uma mensagem de esperança, da proporção que a gente fala da existência do mundo espiritual. Mas é uma mensagem também que a gente quer mostrar que a nossa situação, melhor ou pior, desse retorno ao mundo espiritual, vai depender de nós, das nossas ações, do bom exercício do nosso livre-arbítrio. E muitas vezes, por mais que a gente trabalhe, como o expositor da liçãozinha aí, do Valmir, nós achamos que estamos bem na vida, como a gente costuma dizer, estamos bem do ponto de vista espiritual, às vezes nos surpreendemos. Nos surpreendemos porque percebemos ao desencarnar que poderíamos estar melhor. No livro Voltei, o irmão Jacó, que não é ninguém menos do que o nosso querido Frederick Figner, né? Frederick Figner, ele era judeu, um homem de vasta fortuna, fundador da Casa Edson, aqui no Rio de Janeiro, foi a primeira instituição comercial que trouxe as primeiras eletrolas. A época, portanto, estava chegando aqui no Brasil os discos, estava chegando essa parte da radiofonia no nosso país, né? Então, o Frederick Figueiredo, ele fez fortuna e se tornou um homem rico. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira, usou bem a sua fortuna, durante toda a sua vida usou bem a sua fortuna. Um homem que soube, portanto, valorizar cada tostão que ganhou, que soube valorizar a sua passagem pela Federação Espírita Brasileira, se dedicando à assistência aos necessitados da Federação Espírita Brasileira, um homem, portanto, que só fez o bem. Ele foi responsável, inclusive, por avalizar as primeiras obras de Francisco Cândido Xavier. Foi graças a Frederick Figner que Chico teve as suas primeiras obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. E o Frederick Figner, ele, inclusive, usando bem dos seus recursos financeiros, ele, uma ocasião, perguntou ao Chico. O Chico tinha o hábito de responder manuscrito por manuscrito todas as mensagens que eram dirigidas a ele. Naquela época não havia e-mail, não havia essas facilidades que nós temos hoje. Então a carta vinha selada, o Chico abria centenas de cartas, né? E o Chico respondia uma a uma, colocava no correio, gastando o seu dinheiro de selo, envelope, papel, tudo isso. E o Figner, então, maravilhado com esse trabalho do Chico, disse para ele: Chico, quanto é que você gasta aí, mais ou menos por mês aí para mandar as suas mensagens? Aí o Chico disse: eu gasto lá não sei quantas mensagens. Aí o Figner fez as contas e deixou no testamento dele uma importância vultosa para quando ele desencarnar, essa importância vultosa ser entregue ao Chico. Imaginem vocês, quando o Figner desencarnou e o Chico soube que estava no testamento do Figner uma importância vultosa para receber, ele ficou realmente confuso. O que fazer? E o Chico, como sempre, agia com bom senso,
ele pegou todo o dinheiro e doou para a própria Federação Espírita Brasileira. E aí foi construído o Parque Gráfico da Rua Souza Valente, que agora recentemente foi desativado, ali em São Cristóvão. A Federação Espírita Brasileira abandonou o Parque Gráfico e agora contrata serviços gráficos de outras empresas. De maneira que ele deu uma destinação ao dinheiro do Figner útil, mas que não era a destinação que o Figner tinha imaginado que daria. Mas o Figner, então, esse homem despojado, esse homem, portanto, totalmente voltado para a doutrina espírita, quando desencarnado, recebido no mundo espiritual por familiares, assistido por Bezerra de Menezes e outros companheiros espíritas que o precederam, ainda assim, no prefácio do livro, ele vem nos dizer: se eu soubesse, eu teria feito muito mais do que isso. Então, meus irmãos, é um alerta para a gente abraçar todos os tipos de trabalho que estejam ao nosso alcance, não apenas na nossa casa espírita, não. Porque trabalho no bem a gente não tem só na casa espírita. Trabalho no bem a gente tem em todos os lugares. A gente tem no trabalho, por exemplo, quando a gente é obrigado a suportar aquele chefe chato que vive o tempo todo pegando nosso pé, por exemplo, aquele companheiro intratável que fica o tempo todo ao nosso lado. Quando nós temos que conviver com pessoas pessimistas, quando nós somos otimistas diante da vida, e nós sabemos que existe a vida espiritual, então nós precisamos trabalhar no bem, em todos os lugares. Devemos trabalhar na nossa profissão, podemos trabalhar em todos os lugares onde nós estivermos. Meus amigos, a nossa mensagem, portanto, é essa, é uma mensagem simples, é uma mensagem de preparo para a vida espiritual. E eu escolhi falar sobre esse tema no dia de hoje, justamente porque nós nos aproximamos do dia 2 de novembro, o dia consagrado aos mortos. Quer dizer, aos mortos, aqueles que estão desencarnados, morreu o corpo, mas eles continuam vivos. Aqueles que são nossos familiares, que são nossos amigos, cujo corpo foi sepultado em algum cemitério, continuam vivos. E nós precisamos saber que eles continuam vivos. Qual é o comportamento que a gente tem que ter diante deles? Claro, para nós espíritas, isso já sabemos claramente. Já sabemos que nesse dia nós não devemos nos desesperar, não devemos nos entristecer. Devemos orar, devemos buscar ampará-lo no mundo espiritual, rogar para que eles prossigam no mundo espiritual o trabalho deles. Da mesma forma, eles esperam isso de nós. No livro Nosso Lar, há uma passagem que o André Luiz fala da grande saudade que os espíritos têm daqueles que ficaram aqui na Terra. Que a gente pode achar que só nós é que ficamos com saudade, né? Nós é que estamos encarnados, estamos com saudade daqueles que partiram para o mundo espiritual. Mas o André Luiz situa no capítulo 23 do livro Nosso Lar que também eles ficam, e que isso inclusive já deu confusão lá em Nosso Lar, porque muitas vezes eles queriam mandar notícias e queriam ter notícias dos companheiros que tinham ficado encarnados. E aí a governadoria de Nosso Lar vetou isso, porque isso estava trazendo muita instabilidade, porque muitas vezes os espíritos ficavam sabendo que alguma coisa não ia bem aqui, e aí ficavam completamente desequilibrados no mundo espiritual. Como nós, evidentemente, se soubermos que um familiar nosso está sofrendo numa região umbralina, vamos ficar desequilibrados, vamos procurar ajudá-lo de alguma forma. Então, se a bondade de Deus permite que nós não saibamos o que está passando exatamente lá, e não permite que eles saibam exatamente o que está passando aqui, é em nosso benefício, é para que nós nos mantenhamos equilibrados e para que nós possamos caminhar. Então não precisamos ficar pensando, né, em busca de notícias, como é que está fulano, como é que está Beltrano, porque se nós não temos as notícias, é porque ainda não estamos preparados para recebê-las. Porque quando nós estamos preparados,
não tenho dúvidas, as notícias vêm. São várias reuniões mediúnicas nessa casa. Então, se nós somos frequentadores da casa, e se os nossos companheiros encarnados precisam mandar notícias, eles certamente vão, através de uma dessas reuniões mediúnicas, se nós já temos condições, vão nos mandar notícias. Mas vejam só como é que fala André Luiz sobre essa passagem. Eles assim, conversando com Lísias: colher notícias dos nossos amados na terra não daria mais tranquilidade a nós? O André Luiz perguntando para o Lísias. Então, os dois desencarnados. O Lísias é aquele atendente, né? Aquele enfermeiro do mundo espiritual. Cuida do André Luiz, é amigo do André Luiz. Como interessado em me fornecer explicações mais amplas, Lísias falou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para se conservar tranquilo? Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, da terra. Planos inferiores, ele abrangeu aqui na terra, e os planos do planeta, outras regiões inferiores ao nosso lar. Se não para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Então, antes dos espíritos do nosso lar serem autorizados a saberem notícias nossas aqui, nós encarnados aqui na Terra, antes disso eles são preparados convenientemente. Foi o que inclusive aconteceu com o André Luiz. E só lá pelo final do livro, o livro tem 50 capítulos, só lá pelo capítulo 48, 49 é que ele tem autorização para viver a sua viúva, né, aqui na Terra. Então, meus irmãos, nós também precisamos nos preparar para ter melhores notícias, para termos notícias dos nossos companheiros que se foram. E sabedores disso, vamos enfrentar com tranquilidade esse dia 2 de novembro, porque não precisamos esperar o dia 2 de novembro para orar pelos nossos queridos. Podemos orar diariamente, pedir a Deus diariamente que os ampare, que permita que eles estejam caminhando no mundo espiritual, trabalhando, evoluindo, porque é isso que todos nós precisamos progredir. E esse progresso não se faz só encarnado, esse progresso também nós fazemos no mundo espiritual. Haja visto os 5 personagens que eu citei, que graças à sua atuação em nosso lar, tiveram o merecimento de serem assistidos por André Luiz, Jerônimo e a equipe que com eles trabalhava no livro Obreiro da Eterna. Então é isso, meus amigos. Espero que a mensagem nos leve à reflexão, mas sobretudo que nos traga muita paz aos corações, permitindo que nós planejemos bem a nossa estada aqui na Terra. Muita paz para todos. Nesta jornada, pelos caminhos da